Hoje estou recebendo aqui um grande amigo, Weber Coelho, que além de ser uma pessoa que me ajudou muito na transformação da minha vida, hoje ele é um treinador comportamental. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de comportamento humano. Perfeito, perfeito. Obrigado, Cris. Obrigado à família 4 Gestão, né, por estar fazendo parte deste podcast. Para mim é de grande relevância, uma alegria imensa e espero poder contribuir, né, nos próximos momentos aí, diante dos assuntos que nós traremos para o grande público. Isso é muito bom. Uma coisa que hoje, mais cedo, estávamos até discutindo aqui na 4 Gestão é um fator que ele é fundamental dentro de uma organização. Muito se fala de processos, de produtos, Perfeito. Mas existe dentro desses P's um fator que é fundamental que se chama pessoas. E quando a gente fala de pessoas, que é o coração de qualquer entidade, de qualquer empresa, a gente sabe de quão polêmico é e quanto que é bom também. Perfeito. Né? Perfeito. Cris, bom, a parte do treinamento comportamental, ela chegou até mim através de experiências que eu tive, experiências negativas e experiências positivas com relação ao tratamento de pessoas, né? Então eu passei pela fase de ser funcionário e também passei pela fase de ter a própria empresa e ter também os funcionários sobre o meu comando, né? E eu percebi que dentro daquele contexto, o que mais me atrapalhava, né, tanto como funcionário quanto empreendedor, de progredir, era a minha lida com pessoas. Foi ali que eu comecei a tratar, né, e a estudar, buscar conhecer mais sobre pessoas. E como você trouxe muito bem aí sobre os 3 P's, né, pessoas, produtos e processo, a gente acaba negligenciando, né, a primeira fase, que são as pessoas, e você vai lá logo para o produto e para o processo. E a coisa que mais quebra a empresa hoje são as pessoas, né? Eu ouso dizer que qualquer produto ele é vendável. Qualquer produto é vendável. Mas só que a falta de ter um contingente de pessoas preparadas, que estão compradas com a cultura da empresa, isso sim faz uma empresa quebrar. Eu acredito que você, como um especialista em contabilidade, você deve estar abrindo muitas empresas e fechando muitas empresas, principalmente agora, posterior à pandemia, que acelerou muito as coisas com relação à internet. Então todo mundo foi para a internet, todo mundo abriu empresa. Então está todo mundo, né, nessa fase, nessa onda do empreendedorismo. Que o excesso de positivismo como empreendedor, né, na parte de querer empreender dentro do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um país extremamente complexo de empreender, né, principalmente pela falta de preparo, né, tanto dos funcionários, né, quanto também dos novos empreendedores que chegam se aventurando, né, nessa parte, né, de você abrir uma empresa. E assim, cara, eu acho que é um momento muito interessante para a área do desenvolvimento pessoal. É uma questão que hoje eu trabalho, desenvolvo principalmente jovens, né? Depois da pandemia ficou muito acentuada essa migração, né, dos jovens querendo empreender. E hoje eu tenho um trabalho especializado com os jovens, né, buscando treinar os jovens e capacitar para o mercado. Você está falando uma coisa que é interessante. Existem dados estatísticos hoje, tanto do Sebrae quanto do IBGE, que 60% das empresas elas quebram nos primeiros 24 anos de existência. Né? E quando a gente pensa nessa otimização de processos e da questão de pessoas, a gente começa a ver que esse coração importantíssimo que são as pessoas dentro de uma organização, ela ainda existem aqueles modelos arcaicos. Existem hoje gestores que pensam daquela maneira de uma liderança que ela vem de cima para baixo. Perfeito. Correto? Perfeito. A gente sabe que hoje, para você trazer uma pessoa para o time da sua empresa,
uma coisa que eu tenho percebido que é necessário que a pessoa ela sinta-se pertencente àquela organização. Perfeito. Se ela não fizer parte, se ela não se sentir como parte integrante daquela empresa, a chance dela ter uma sobrevida, como diz, né, o tempo de vida, o LTV dela dentro daquela empresa, ela se torna curta. Perfeito. Então, ter esse sentimento de pertencimento, ele é fantástico. Perfeito. Né? Eu acredito que você deva também falar um pouco disso, né? O que você pensa a respeito disso? Cris, a gente está vivendo um momento muito semelhante, vou usar até uma mitologia aqui, para alguns mitologia, para outros uma verdade, né? Que é a Babilônia, né? Ali quando teve a anterior à Babilônia, né? Na Torre de Babel. A Torre de Babel nada mais é que uma história de que quando os homens se ajuntaram para poder criar um monumento, né? Uma torre para tocar os céus, né? E a história ela narra que então Deus ele se incomodou com aquilo, se entristeceu e ele fez ali a divisão de línguas. E a partir daquele momento as pessoas não conseguiram mais se entender e acabou o processo, né? O projeto ali ele foi atrapalhado e nunca mais conseguiram se unir. E eu percebo, Cris, que a sociedade ela tem vivido essa Torre de Babel como um todo, né? A destruição da comunicação entre as pessoas, né? Onde você tem uma diversificação de visões, aonde, por exemplo, o Weber não pode andar com o Cristiano porque o Cristiano ele torce para time tal, ou então o Cristiano ele é de uma religião tal. Então, essa divisão, quando você traz para dentro da sua empresa, você também tem a divisão hoje patrão e funcionário. Então, o patrão ele acha que o funcionário é o pior ser do mundo e o funcionário acha que o patrão é aquele ser mais horrendo do mundo, né? E quando você não tem essa unificação de visões, é impossível você prosperar, né? Um lugar que tem divisão, ou seja, duas visões, você não consegue ir para lugar algum. Isso está acontecendo hoje com os países, com as nações, acontecendo com as famílias, né? Então você tem hoje pai contra filho, né? A mulher contra o homem. Então essa divisão, infelizmente, ela traz um problema social, né? E a minha função, né, como treinador é de clarificar, né, essas coisas que já estão dentro. Assim, cara, eu acho que não existe mágica. Eu acho que tudo já está posto já. A única coisa que um treinador comportamental faz hoje é organizar os pensamentos. Nada mais que isso. E sim, a questão de você se sentir integrado a um time faz completamente a diferença dentro da sua empresa. E para mim, por exemplo, se eu for contratado pela Quarta Gestão como um funcionário, cara, eu quero sentir parte desse time. Faz todo sentido, né, Weber? Sim. Porque, na verdade, eu sempre trago uma visão para dentro da Quarta Gestão, até mesmo para os integrantes desse time, que o líder, seja ele em qualquer posição, seja eu como líder, seja minha coordenadora como líder, seja um coordenador de setor como líder, que ele não é aquela pessoa que ela venha oprimir. Perfeito. Mas é aquela pessoa que vai estar lá na ponta da corda, Perfeito. puxando, sendo o primeiro a estar ali presente. Né? E a gente sabe que o processo hoje de contratação de pessoas, ela tem um caminho hoje muito complexo. Perfeito. Hoje, uma reposição de uma pessoa dentro de uma organização, ela não é fácil. Então, o treinamento de pessoas, o bem-estar da pessoa dentro de uma organização, ela faz a diferença. Eu tenho empresas que confiam na Quarta Gestão para poder fazer gestão contábil, e ali a gente tem organizações onde tem a contratação de pessoas de nível social, né, de nível cultural, vamos melhorar a expressão, mais elevado. Então, ou seja, são pessoas de áreas do conhecimento maior. Perfeito. Mas existem empresas que contratam pessoas que são mais complexas para poder
é lidar com elas com nível cultural menor. Perfeito. Perfeito. Quando existe essa diferença, por quê? Porque o turnover dessas empresas são grandes. Perfeito. Porque ali o gestor ele tem que trazer uma visão diferente do negócio, Perfeito. uma visão diferente como uma cultura da organização. Perfeito. Perfeito. Mas quando essa empresa não tem essa cultura bem definida, que conselho você daria para esse gestor? Às vezes para aquele dono de uma padaria, por exemplo, ou dono de uma oficina mecânica, não sei. Eu não vou rotular aqui o tipo de empresa, Perfeito. mas que tem essa carência cultural. O que você teria a dizer? Cris, cara, esse pensamento que você trouxe aí, ele é maravilhoso. Recentemente eu participei de um evento, nós estávamos até conversando anteriormente, e dentro deste evento nós tínhamos ali a nata de cada segmento, né? E então nesses eventos eles fazem ali os quadros, né? Onde vão ali as pessoas e sentam ali de 5 em 5 e cada um vai trazer a sua visão, discorrer sobre um determinado assunto. E dentro deste evento nós estávamos ali em 200 pessoas. E eu comecei, como treinador comportamental, comecei a observar se estava tudo certo, né? Porque eu percebi o seguinte: tinha o pessoal da tecnologia, você tinha o pessoal da engenharia, você tinha o pessoal da saúde, você tinha o pessoal da gestão, e você tinha o pessoal da contabilidade. E o que aconteceu? Aí voltamos de novo lá na Babilônia. Cada um falava segundo o seu dialeto. Por quê? A contabilidade ela tem termos específicos da contabilidade, né? E aí você tem a engenharia que ela tem termos específicos da engenharia. O que acontecia? Cada um falando de acordo com a sua linguagem, o grande público aqui embaixo não estava entendendo nada. Então eles pegavam apenas trechos, né, daquela palestra e não aproveitavam como um todo a essência do negócio. Então o que eu percebi? Que os palestrantes eles não conseguiam descer ao nível do público. E o que tem a ver isso com a sua pergunta? A empresa hoje ela precisa descer ao nível do funcionário para fazê-lo compreender. E fazer que ele se sinta pertencente. Porque se ele não consegue compreender a sua linguagem, aquele mundo para ele ainda não existe. Então, para você, como um empresário, né, o Cristiano, como dono da 4 Gestão, vamos dizer assim, né, fica mais fácil a nossa... Para você, algumas coisas é muito clara. Ah, não, chegar cedo é muito claro. Tudo para você é muito claro, porque você é o dono da empresa. Mas para uma pessoa que está sendo inserida agora no mercado, para ela aquilo não é tão claro. Porque culturalmente, às vezes, para ela, não foi ensinado isso. Então, a questão dessa autoliderança, né, ela não é para qualquer um. Ela é ensinada. Então, hoje, o conselho que eu dou para qualquer empresa, qualquer hoje líder, é se fazer ser entendido. Hoje, nós estamos muito preocupados em apenas falar. E nós não paramos mais para poder ouvir. E quando você não ouve, você não sabe qual que é a mensagem que está sendo captada. O escutador quase que não existe mais dentro de uma organização. Escutativa. Escutativa. Melhorou a palavra. A escutativa nada mais é que você ter uma escuta ativa, né? Estar sempre ali atento realmente, porque às vezes as pessoas estão conversando com você, mas ela já está pensando na próxima resposta que ela vai dar. E elas realmente... foco. Elas não escutaram você. Então, acontece que você, como um líder, você não passou a sua visão. E aí, você, no final do processo, aquela coisa pequenininha que iniciou aqui, vira uma catástrofe lá no fundo. Esse é o pensamento que eu tenho com relação a essa parte de você dar direcionamento para a sua equipe. Eu tenho uma visão com relação à nossa educação, a nossa formação escolar. Perfeito. Eu vou dizer a formação cultural brasileira. Perfeito. Para as pessoas como empregados, como funcionários, como CLT. Eu costumo dizer muito, eu conto muito essa história. Quando eu era jovenzinho,
o meu pai tinha um sonho para mim. O sonho do meu pai é que eu fosse para ser oficial do exército. Perfeito. E aquilo para mim nunca encaixou no meu ser. Assim, sem nenhum demérito, de forma alguma, meu pai, ele, engenheiro civil, Perfeito. que aposentou-se como funcionário público do estado de Minas Gerais. Perfeito. E eu nunca me imaginei enquadrado como um funcionário público. Perfeito. Mas quando eu trago a cultura brasileira, nós temos uma raiz socialista, Perfeito. ok? Perfeito. Ou seja, mais de centro-esquerda, e que desde criancinha nós somos educados a ser empregados de alguém. Perfeito. 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 Ou ter uma carteira assinada. Uhum. E assim foi, como se diz, a nossa curva de aprendizado. Perfeito. Perfeito. Ok? E hoje eu quero quebrar esse padrão. O que eu falo hoje não é no dia de hoje apenas, mas culturalmente. Perfeito. Eu tenho trazido isso para dentro da minha casa. Começo com meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que estão no meu convívio, que nós podemos e devemos empreender. Perfeito. Mesmo que você seja uma pessoa de carteira assinada dentro de uma empresa, e que você seja um empreendedor dentro daquele negócio que lhe foi proposto. Perfeito. O que você acha a respeito disso? Esse tanto de coisa que eu falei. Rapaz, você falou coisas aí maravilhosas, porque... Bom, vamos começar de trás para frente, né? Quem fala muito sobre isso, de empreender dentro do CNPJ de outra pessoa, é o Geraldo Rufino. Maravilhoso empresário aí, né? Do setor de reciclagem de caminhões, né? E é um cara que veio de baixo, veio da favela, né? Um homem negro, e hoje um empresário, hoje um dos maiores empresários do Brasil, a maior empresa do segmento da América Latina, inclusive. E ele sempre fala isso, eu assisto muito o material dele, ele sempre fala que ele sempre foi empreendedor dentro do CNPJ de outras pessoas. E o que é esse empreender dentro do CNPJ de outra pessoa? É você entender que aquilo também você faz parte, ou aquela coisa, aquela empresa, aquela indústria, você faz parte, você também é aquilo. Mas quando você chega lá, você está levando um provento para sua casa e você está vendendo a sua mão de obra. Então você está empreendendo, embora a sua carteira esteja assinada, ou seja, alguém está assumindo ali, vamos dizer, qual que é a palavra mesmo? A pessoa que ela tem o controle sobre a situação, né? Ela assume o risco, né? O empresário é quem assume o maior risco, mas você está empreendendo. Porque uma vez que você para de entregar, a pessoa, obviamente, ela vai te dispensar. Né? E agora, falando um pouco daquilo que você disse sobre a expectativa do seu pai. Todos os pais, eu ainda não sou pai ainda, né? Mas eu pretendo ser. Mas todos nós temos uma expectativa sobre o outro. Seja com o seu amigo, seja sobre a sua esposa, seja com os seus filhos. E essa expectativa, ela se baliza de acordo com o mundo que você vive. E nós procuramos uma segurança. Então, a segurança do mundo dos nossos pais, né, ela era o emprego público. Porque eles vieram de um mundo onde era tudo um pouco mais diferente. Né? Vieram de guerras, né? Então, inflações altíssimas, instabilidade emocional, econômica, política, nem se fala. Exatamente. Entendeu? Flávio Augusto ele usa uma frase que ele fala o seguinte: estabilidade não existe, né? Literalmente, para os nossos pais, essa estabilidade ela não existia. Nós passamos agora, né, nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, 40 anos de estabilidade, né, social, quase poucas guerras no mundo, o Brasil, né, um crescimento aí, então estava um pouco mais estável. Nós não conhecemos, pelo menos eu, né, no alto dos meus 36 anos, eu não conheci, né, um momento terrível do Brasil. Né? Você tem, né, picos ali, violência e tal, mas igual os nossos pais viveram, não. Então, qual que seria assim o meu pensamento, né, o meu conselho?
é você gerenciar a sua expectativa. E como é que você gerencia a expectativa? É quando você senta com seu filho, por exemplo, né? E você começa a balizar a sua expectativa de acordo com aquilo que ele se propõe a fazer. Para que nem você se decepcione e nem ele se decepcione. Existe uma história, né? Que eles falam que eles fizeram uma pesquisa na Inglaterra com mais de 1.000 pessoas que estavam em estado terminal de vida. E eles perguntaram o seguinte para essas pessoas: se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Qual que é o seu maior arrependimento? Essas pessoas elas foram unânimes em dizer que elas não conseguiram viver a própria vida. Que se elas pudessem voltar atrás, elas teriam tomado as próprias decisões e não deixado que as decisões das pessoas influenciassem na vida dessas pessoas. Né? Então, infelizmente, nós somos muito influenciados pelo meio que nós vivemos. Seja religiosamente, seja culturalmente. E você, familiarmente. Então você tem. Eu acho que a primeira grande influência que nós temos é da família. Nós estávamos falando um pouco antes, justamente dos traumas que muitas vezes a gente carrega da infância, da primeira infância, segunda infância, e que a gente não se resolve por ali. Sim. Aí a gente vê que muitas vezes as nossas decisões elas são limitadas a uma crença. Perfeito. Crenças limitantes, perfeito, né? Você deve escutar muito, você deve falar muito a respeito disso. E como se diz, sair dessas crenças limitantes, né? Porque aí vem as crenças limitantes culturais, sociais, políticas, de ambiente, do local onde você mora, das pessoas que você convive. Cris, e sabe assim, até eu vou te retornar agora como uma pergunta, né? Mas quando você vive em um ambiente em que você respeita esse ambiente, o seu maior medo é de decepcionar as pessoas que você mais ama. Então, você falou assim, não, eu decidi, né, a seguir a minha vida. Mas como é que foi essa questão de não decepcionar o seu pai? Porque seu pai tinha uma expectativa sobre você. Como é que foi internamente? Como é que você resolveu internamente essa questão de não decepcionar a visão e o que ele esperava, aquele projeto que ele tinha? Deve que ele pensava assim, não, vou estudar meu filho e tal, para chegar em tal lugar. Na verdade, o que acontece? Por mais que muitas vezes a gente não tome a decisão de se tornar um funcionário público, perfeito, mas a gente nunca perde a referência daquilo que os pais da gente são sobre as nossas vidas. Perfeito. E eu também não quero perder essa referência de forma alguma. Né? Quando eu pego referência de mãe, referência de pai, eu não posso desconsiderar tudo aquilo que foi construído em minha vida. Perfeito. Né? Perfeito. Então, o amor que eles tinham, e a gente começa a perceber hoje, por exemplo, os erros dos pais, eles nada mais são do que uma luta incessante pelo acerto. Nossa, né? Ou seja, eles encapsulam aquilo tudo de uma forma de amor, erram, mas acertam. Então, o erro deles, quando você entende que o erro dos pais é um erro de amor, perfeito, você começa a curar, né, a tirar essas crenças que a gente tanto, às vezes, nos traz travas emocionais mesmo no nosso dia a dia. Né? E como diz o nosso amigo Renato Russo, né? São crianças como você. E ponto. Então... a gente tem, como se diz, a partir do momento que você consegue entender e digerir isso, você vive mais leve. E eu aprendi também uma coisa, isso não é egoísmo, nem egocentrismo, não é nada disso, até muito pelo contrário. Existe uma pessoa no mundo que eu tenho que agradar o tempo todo, e que eu tenho que entendê-la e que eu tenho que perdoá-la. E que muitas vezes nós não aprendemos a amar e a perdoar essa pessoa, que somos nós mesmos. Porque a gente erra conosco, nós erramos com a gente. E como se diz,
É tirar esse sentimento e falar o seguinte, olha, estou recomeçando, estou novamente de pé. Se eu errei com um filho, se eu errei com uma... Vem aqui, me perdoa porque o negócio não ficou legal. Vamos seguir adiante. Ah, não dá para eu te perdoar, mas tudo bem, mas eu estou me perdoando porque eu sou humano e eu erro. Né? Então, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, você começa a perceber que seus pais erraram, ótimo. Eu errei quanto que eu errei? E nem por isso... Será que eu trouxe travas para eles? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, até neste momento de empreender, o quanto que isso fez a diferença na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, eu tenho um potencial, nós temos um potencial que ele é fora do normal. Perfeito. E o quanto que nós acreditamos naquilo que nós podemos fazer e aonde nós podemos chegar. Perfeito. Né? Perfeito. Então, e quando eu penso nesse potencial, desde criança eu fazia assim, não, eu não vou me limitar a um salário. Eu nunca quis me limitar a um salário. Meu primeiro emprego foi de vendedor. Aí eu pensava assim, cara, eu vou ser vendedor. Sou vendedor e eu era CLT dentro de um CNPJ. Só que o vendedor, ele tinha uma questão. Um vendedor, um bom vendedor, ele tem potencial para ganhar mais do que o dono. Você sabe disso? Já parou para pensar nisso? Plenamente. Eu trabalhei numa organização em Ouro Preto. Eu comecei lá e eu vendia plano de saúde da Unimed. Cheguei numa cidade chamada Itabirito. Algumas pessoas conhecem, outras não. E quando eu mudei para Itabirito, essa cidade vendia entre 3 a 7 planos de saúde por mês. Eu saí de lá vendendo a faixa de 300 por mês. Uau. E por que eu saí de lá? Eu não tenho dúvida. Eu ganhava mais do que o presidente da Unimed. Uma das primeiras ações que eles tiveram foi diminuir minha comissão, o percentual da minha comissão. Porque eu realmente eu ganhava, na época, pelo menos de 25 a 30 salários mínimos. Perfeito. E será que o presidente ganhava isso? Eu não sei quanto ele ganhava, estou sugestionando sim, tá? Que não seja o presidente, mas que seja ali o gerente geral ali, enfim. Ok? Então, mais que minha coordenadora eu tinha certeza e mais que minha gerente eu também tinha certeza. Mais do que o presidente, possivelmente. Entendeu? Então, o que nós aceitamos de desafio para a nossa vida? Ok? Quando eu criei a 4 Gestão, eu criei a 4 Gestão também num desafio. E esse desafio, eu já venci algumas etapas. Perfeito. Mas hoje eu tenho um desafio. E qual é? De fazer que a 4 Gestão seja uma agente de transformação de empreendedores. Uau. Transformar vidas através da contabilidade. Você estava falando há uns minutos atrás a respeito de palavras, Torre de Babel, Sim. que tinha engenheiro e tal, cada um falava. Qual é o grande desafio hoje? Se eu sentar para falar de contabilidade, começar a falar de índices econômicos, EBITDA, DRE, superávit, déficit, lucros, sobras, imposto de renda, obrigações acessórias, quais são as obrigações? SCD, SCF, CTF Web. Você vai entender? De jeito nenhum. Então, ótimo. Qual que é o meu desafio? Mostrar para você, empresário, empreendedor, gestor, que eu posso falar a sua linguagem. Perfeito. E de maneira simples, da forma que você entenda. Quando você pega uma contabilidade de resultados, que a gente traz os dados da empresa, transforma em informação e devolve ao gestor como relatório gerencial. Uau. Esse relatório gerencial, esse relatório tem que ser na linguagem que ele entenda. Se precisar de descer
não o nível cultural, mas a forma de se expressar, melhor é. Perfeito. Porque não adianta eu virar para você e falar o seguinte, olha, eu vou te trazer como se diz, um relatório da ONU para você que você não vai entender, velho. Perfeito. Acabou. Perfeito. Então é isso. É pensar na contabilidade como uma ferramenta de gestão. Ponto final. Seja ela qual segmento for. Perfeito. É isso. Sim, e é interessante isso que você está dizendo, né? De clarificar a informação, né? Eu percebo que a sociedade como um todo, todos querem agir como os iluminados, né? E com essa questão de você agir como um iluminado, nasce preconceitos. Olha, se fulano de tal não sabe sobre DRE, essa pessoa aqui não sirve para poder conversar com essa pessoa. Mas você percebe que isso vai se alastrando para todos os outros setores. E aí, por exemplo, pode ser que a pessoa está assistindo aqui agora, nos vendo ali, e de repente passou uma palavra ali que nós falamos, sei lá, uma conjugação de verbo errada aqui. E a pessoa fala assim, nossa, mas que povo ignorante. Aí ela já descarta. E é interessante que todos temos coisas a poder ensinar. Desde o mais humilde, o pedreiro, mais humildezinho, o servente de pedreiro. Se você for conversar com ele, ele tem algo para poder te ensinar. Sabe uma coisa interessante? Recentemente eu dei uma palestra para o público. Perfeito. No qual a 4Gestão tem como nicho de mercado, que são as associações de proteção veicular. Nesta palestra, eu fui falar da transformação que a contabilidade pode fazer dentro de uma associação. Perfeito. Quando eu comecei a palestrar, alguns se levantaram. E uns disseram o seguinte, eu vim aqui para aprender como ganhar dinheiro, não para falar de contabilidade. Só que essa pessoa que disse isso, ela esquece que você só ganha dinheiro a partir do momento que você entende os números, né, da sua empresa. Perfeito. Não adianta. Quando nós começamos nosso bate-papo falando de pessoas, que faz parte de um processo. Perfeito. A contabilidade também faz parte de um processo. O jurídico faz parte de um processo, o marketing faz parte de um processo. O software de gestão, ele é importantíssimo dentro deste processo. Com certeza. Então, como é que nós conseguimos ligar, você usou muito essa expressão, ligar todas as pontas para chegar na sala de um gestor e ter uma televisão, pode ser como essa, ou maior do que essa, acho que até uma maior do que essa seria melhor, certo, no qual ali ele tenha um Power BI, por exemplo, perfeito, trazendo todos os dashboards da sua empresa e dizendo ali para ele o seguinte, olha, os seus processos estão dessa forma. Seu dinheiro está entrando aqui, está saindo aqui. Você está comprando bem, está comprando mal? Quais são os processos que estão sendo feitos dentro da sua empresa? E isso, o coração desse negócio tem um nome. Contabilidade. Muito se fala da contabilidade da parte de conformidade. Perfeito. Que é a parte mais chata da contabilidade, porque é a parte da obrigação. Mas existe a parte da controladoria, que quando você traz isso para uma realidade, muda o jogo do negócio. Entende? Quando a gente fala de pessoas, eu gosto muito de usar essa temática. Aqui existe um CNPJ. O CNPJ ele pode ser apenas um número jurídico formal que está lá uma inscrição na Receita Federal. Se ele for um comércio, vai ter inscrição estadual. Se esse CNPJ for uma empresa de serviços, ela vai ter uma inscrição municipal. Se ela for as duas coisas, ela vai ter uma inscrição
Na Receita Federal, inscrição estadual, uma inscrição municipal. Perfeito? Mas só que antes dessa parte formal existir, dessa organização, ali existiu um sonho de um CPF. Uau. Não é verdade? Verdade. Para pensar nisso. Verdade. Aqui, eu vou transformar isso para mim. O Cristiano, que tem um CPF, um dia sonhou com a 4Gestão. Nossa, isso é muito forte. Uau. E quando eu sonho com a 4Gestão, eu fui lá e criei a 4Gestão. Uau. Certo ou errado, com processos bem feitos ou não. Mas eu deposito muitos sonhos meus dentro deste CNPJ. Caraca. Você concorda comigo? Cara, o que você está falando aí, Não é basicamente verdade? é o que o contador, ele é o lapidador de sonhos. Você entendeu? Uau. Agora você imagina, dentro disso, a contabilidade pode ajudar as empresas Perfeito. dentro da essência do seu negócio a ajustar os processos. Uau. Entendeu? Ah, como? Imagina, eu dentro de um índice econômico, não preciso dizer qual que é, que a gente não precisa de debater, como se diz, dialetos contábeis, Perfeito. vamos assim dizer. A gente pode dizer o seguinte, ó, dentro de um índice econômico eu posso te contar o seguinte, olha, o seu comercial está vendendo mal. Perfeito. Ou, em determinado setor da sua empresa, está regulando vamos falar de associação, está regulando um evento errado, Perfeito. precificando, comprando, não sei. Mas você vai ter números e relatórios gerenciais para você analisar. E se você não tem, meu amigo, como diz aquele velho ditado, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Sim. Até a falência serve. É. Faliu, quebrou. Ah, tá. Então, cara, é muito interessante que o Brasil é um país do tamanho de um continente, né? E você tem a diferença de tributação de estado para estado. o ICMS ele é 27 leis peculiares, né? Peculiar, não sei se seria a expressão. Nós temos 27 estados que têm leis específicas do ICMS, por exemplo. E é muito interessante, Cris, como que as pessoas ainda elas negligenciam a parte contábil. Por exemplo, às vezes você está vendendo um produto aqui e o seu concorrente está vendendo um outro produto e você não entende por que está vendendo mais barato do que você e às vezes é porque ele tem uma sede em um estado que tem a isenção do imposto X. E aquilo ali ele usa como uma vantagem, né, como um deságio dentro do produto dele. Né? E eu tenho quase absoluta certeza que 70% a 80% dos empreendedores hoje não sabem disso. 70% dos empreendedores hoje ou mais tributam de maneira equivocada. Cara, isso é um fato. E são anos tributando errado. São anos tributando errado. E que pode muitas vezes ser recuperado dependendo da forma que foi tributado e do que foi tributado equivocadamente. Entendeu? Então, por exemplo, quando você fala de ICMS, nós estamos falando sem muito contabilez, né? Mas você tem ICMS antecipado e que às vezes contabiliza-se de maneira equivocada e recolhe ICMS novamente. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Se existe uma antecipação, você tem uma isenção de ICMS na hora de fazer o recolhimento. Então, existem diferenças entre formas de análise tributárias. E elas são importantes. Hoje nós temos várias teses tributárias na qual elas podem e devem ser discutidas. Perfeito. Aí a gente entra justamente no quê? Pessoas, que ela é o coração e o cerne de qualquer um. A gente nós estamos assim na iminência de muita inteligência artificial ao nosso redor. Isso a gente não vai desprezar, isso já faz parte das nossas vidas. Mas o lado humano, da humanização, a gente não pode desprezar. O lado pensar, até mesmo quem vai operar a inteligência artificial é um ser humano. É um ser humano. E posso fazer uma pergunta um pouco pessoal agora, né? Com relação a essa venda, né?
Porque, tá, o empresário está do outro lado ali, está pensando, poxa, beleza, eles estão falando ali, mas por que você sabe tanto e por que outros contadores eles não trouxeram essas informações antes? Você acha que existe também uma negligência também da parte desses contadores que se dizem os iluminados, ou vive aquela era iluminista, né, da contabilidade? Olha, eu não quero explicar nada para ninguém e tá tudo certo, porque tem empresas aí que tá tributando há 20 anos errado, né? Tem empresas que quebraram por conta de uma contabilidade feita de uma maneira equivocada. É. O que se dá isso? Na verdade, o que acontece? Hoje no Brasil nós somos em média 500 mil contadores ativos dentro do CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Uhum. Tá, esse é o último número estatístico, 500 e alguma coisinha. Uhum. Eu não vou te falar o número precisamente. Quantas organizações contábeis, como a 4 Gestão, existem dentro do país? São muitas. Perfeito. Mas eu vou te dizer que 87% dos escritórios de contabilidade eles fazem as mesmas coisas. Então eu vou chamá-los de contabilidade tradicional. Perfeito. O que essa contabilidade tradicional faz? Entrega as conformidades contábeis. Perfeito. As obrigações, aquilo que já foi feito, aquilo que já passou. Ok? Perfeito. Hoje em dia, muito se fala do contador consultor. Você já deve ter escutado dizer. Perfeito. Que isso é até um pleonasmo, né? Você concorda comigo? Se você parar para pensar, todo contador ele tem que ser consultor. Perfeito? É a parte da contratação, né? Porque quando você pensa o seguinte, se você é um empresário e você tem uma dúvida, você vai recorrer ao seu contador. Eu estou pagando errado, ou estou pagando certo, não sei. Mas isso faz parte da obrigação de um contador. Tá ok? Mas no topo dessa pirâmide, existe hoje uma contabilidade que é uma contabilidade digital. Contabilidade digital não é contabilidade online, é diferente. Quando eu falo de contabilidade digital, eu falo aquela contabilidade no qual você traz todas as suas informações para o tempo real. Aonde a análise de dados ela é em tempo real. Até um tempo atrás, eu gostaria que todos os meus clientes pensassem dessa forma. Perfeito. Mas só que a gente tem, quando a gente fala de pessoas, a gente delay, né? A gente percebe que a grande parte ela não quer isso. Mas existe uma parte que quer, aonde os contadores que buscarem mais informações, mais conhecimento, ele vai sentar à mesa com este empresário e ele se torna um conselheiro. Uau! E quando você se torna um conselheiro, o empresário ele te traz para a mesa e fala o seguinte: dentro dessa contabilidade digital, dos dados que você me traz, das informações que eu tenho e daquilo que você traduz para mim, o que você me aconselha? É diferente. Então, quando a gente fala de contabilidade, escritórios de contabilidade, infelizmente, são 87% dos contadores que têm escritório de contabilidade, eles querem o básico. Eu já trago o desafio para mim. Eu não quero ser igual a todos. Eu quero ser um conselheiro. Uau. Uma pessoa que possa fazer a diferença na vida daquele que quer empreender. E daquele que pode transformar a arte dos números e traduzir aquilo para as pessoas, para os empresários, tomar as decisões mais assertivas. Brilhante. Do mundo. Brilhante. Brilhante. Enquanto eu me dirigia para cá,
Aí eu vim fazendo meu deverzinho de casa, né? Porque você não pode chegar esguarnecido diante de uma pessoa inteligente e relevante como você. E uma das matérias que eu estava lendo, e você falando aí de dados, né? Fizeram uma medição que os primeiros 6 meses deste ano já foi gerado mais dados do que o último século. Então, a gente percebe a importância... E a velocidade que isso tem acontecido? Então, assim, cara, se fala de inteligência artificial, essas coisas todas. Então, cada vez mais você vai precisar de alguém que possa ler os dados e te aconselhar. Se você não sabe fazer, olha, gente, 4 gestão, a gente não quer aprender a ler dados, não. Mas você precisa de ter um conselheiro. Você quer ver um detalhe importante? Em 2019 se falava da transição da era 3.0 para 4.0 e estava naquela... Vai, não vai. Aquela... Sim. Né? Sim. Então, você vê quantos anos demorou para sair da 1.0 para 2.0, para 3.0 e para 4.0. Hoje a gente fala na 5.0. Nos últimos 4 anos, nós evoluímos coisas que nós não evoluímos no último século. Perfeito. A pandemia nos causou este efeito. Perfeito. Um dia me perguntaram o seguinte: a 4Gestão tem estrutura para poder crescer o quanto nós colocarmos de cliente dentro da sua contabilidade? Aí eu perguntei assim, eu preciso de investir em quê? Num computador e no material humano? Porque a pandemia nos trouxe isso. Eu tenho hoje uma pessoa do meu time que mora a 100 quilômetros daqui. E nós temos hoje os dados sendo trafegados em tempo real. Se eu chamar ela aqui agora, ela entra online, a gente tem uma reunião, ela me manda um relatório, tudo online. Em outras palavras, se eu quiser contratar hoje uma pessoa lá na Índia, perfeito, eu posso contratar no Japão, nos Estados Unidos, não tem problema. Por quê? Porque a velocidade da informação é muito grande. Perfeito. E dentro disso, você imagina, se existe uma velocidade de informação muito grande, as informações estão chegando para a gente muito rápido, nós estamos devolvendo informações muito rápido, o mercado está tendo informações muito rápido, tudo chega aos nossos olhos com uma velocidade muito grande. Perfeito. Né? E às vezes a gente tem informação quase no momento que está acontecendo pelo mundo afora. Perfeito. E ainda as empresas querem trabalhar sem informação, sem a ciência de dados. Pegar dados, transformar em informação, impossível. Né? E aí a gente volta no assunto principal que nós falamos, pessoas. Pessoas capacitadas, pessoas pertencentes à organização, pessoas que queiram fazer parte da velocidade disso. Hoje a gente fala de podcast. Hoje a gente fala de voz que a gente manda no WhatsApp e chega na mesma hora, né? instantâneo. Hoje eu tenho um mentor contábil, né? Sim. Faço parte de um grupo de mentoria. Perfeito. Que é a H Educação, de São Paulo. Antes de ontem, eu estava conversando com o meu mentor, pegando pedindo para ele algumas orientações de um modelo que eu quero transformar a 4Gestão. Em seguida, eu entrei no Instagram. Na hora que eu olho o Instagram, onde é que ele estava desembarcando enquanto ele estava conversando comigo? Em Miami. Uau. Entende? Sim. As informações, elas são em tempo real. E eu vou ter esse delay até quando nas nossas vidas? Não, e aí você traz outros problemas. Se a informação ela já está em tempo real, a sua concorrência ela também encurtou a distância. Já não existe mais distância entre você e o cara lá do Paraná, entre você e o cara lá da China. Então, um avô ele dizia o seguinte, falava que
a corrida de cavalo você vence por um focinho de diferença, né? E nós percebemos que na corrida, né, de seres humanos, essa corrida, né, de 100 metros rasos aí, você vence por milésimos. Então, é aquele milésimo, aquele diferencial a mais, é aquela leitura nos dados que você fez da maneira correta que faz com que você vença a sua concorrência. Ou, melhor, que faça com que você tenha uma empresa com longevidade. Porque as pessoas elas não conseguem compreender que hoje as empresas elas nascem com prazo de validade. E se você não está se adequando ao novo momento, ao novo mundo, naturalmente você falhará. Né? É isso mesmo. Vai falir. Então, assim, cara, eu acho esse papo muito vasto, né? Dá para ficar aí aqui umas 3, 4 horas falando sobre esse assunto, até dias. Mas, cara, assim, eu fico muito feliz com o que você tem trazido, né? A relevância, trazendo a contabilidade de uma maneira fácil para pessoas leigas entender. É o que eu tenho trabalhado também dentro da parte do treinamento. Inclusive, estou lançando um livro digital, né? Que é A Ciência do Propósito. É um livro bem curtinho, é o que eles chamam hoje de e-book. Por que eu fiz um livro curtinho? Porque você tem que adequar também com o nível das pessoas que você quer atingir. Perfeito. Então, a maioria das pessoas elas não conseguem focar em ler um livro de 200 páginas. Então, eu fiz um mini curso em 36 páginas, né? Tá aí, olha, para você... Qual câmera que tá aqui? Aquela lá, né? Para você que está buscando, né, o primeiro passo, né, da parte do desenvolvimento, esse livro que eu escrevi está lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, dá uma olhada lá, tem um link. É um livro que vai te ajudar a dar esses primeiros passos em relação a como buscar um propósito, inclusive para você iniciar o seu negócio. Porque a principal coisa é por que você abriu a sua empresa? Qual que é o propósito? Qual que é a contribuição que ela vai dar para a sociedade? Sonho, né? Qual é o seu sonho? Né? Porque você tomar uma decisão é muito fácil. O difícil é você manter a decisão. Uma coisa que eu acho legal, Weber, Sim. você que está desenvolvendo pessoas, Sim. é a pessoa também entender o seguinte, que quando nós somos empreendedores, as pessoas imaginam que nós estamos o tempo todo aqui. Mas na verdade não é. Na verdade a gente está aqui, às vezes a gente... são altos e baixos do empreender. Agora, o mais importante quando nós falamos de desenvolvimento humano, eu tenho certeza que você sabe disso, Sim. é você conseguir trazer a consciência da sua estabilidade emocional e como ser estável. Porque como diz o nosso amigo Sylvester Stallone, né? Não é o quanto você aguenta bater, mas é o quanto que você aguenta apanhar e ficar de pé. Porque tem hora que aqui embaixo... Desculpa a expressão, é foda, velho. Mas sacudir a poeira e buscar sempre o nosso máximo e a nossa excelência. É sempre a gente conseguir explorar de nós mesmos aquilo que nós temos como mente, sobretudo aquilo que nós somos criados, né? Explorar todo o nosso potencial. Eu vejo, Cris, que o empreender, e é isso que eu repasso, né, dentro das mentorias, dentro do meu material, dos livros, que o empreender é como você se tornar um jovem apaixonado. O jovem apaixonado, ele pode estar namorando com a pessoa que não tem a beleza padrão. Aí você fala, mas só que a sua namorada é feia, o cara, tô nem aí. E o cara acha a pessoa mais linda. O pai fala. Quem é que não passou por isso, né? O pai fala, meninos... E você está ali apaixonado. E isso é o empreendedorismo. É você estar apaixonado. Né? Napoleão Hill ele fala sobre a obsessão magnífica. O que é a obsessão magnífica? É quando aquilo que você almeja, que você sonha, que você idealiza, se torna tão real, já tão pronto, que não é páreo mais para o ar. É como se fosse o ar. Você precisa de respirar. Então, você precisa de realizar. Por isso que você precisa ter um propósito. Igual a 4 Gestão, você sempre falou comigo, falou, velho, cara, o meu sonho é a contabilidade. E você respira, a gente vê que você vibra com isso.
né? O tempo todo, liga para você meia-noite, 1h da manhã, você tá lá vibrando com esse negócio e tal. Então, quer dizer, é porque é a sua paixão, é a sua namorada, né? Então, é a sua obsessão magnífica. E contra isso, é impossível uma pessoa ser vencida. Ninguém vence alguém que se recusa a desistir. A Broadway, né? A Broadway lá nos Estados Unidos, lá, ela nunca privilegiou as pessoas que apenas queriam. Ela sempre privilegiou, ela sempre deu para aquelas pessoas que deram o seu máximo. É pelo merecimento. Aí muito fala, pô, velho, mas esse papo de meritocracia e tal. Mas qual que seria o papo, então? Se você não acredita em meritocracia, vai ser o quê? Nós somos um país hoje que apenas 1% são de pessoas realmente privilegiadas. A maioria das pessoas, elas trabalharam. Cada um veio de um contexto diferente e tal. Mas você tem pessoas negras que venceram, você tem italianos que venceram, tem. Cada um na sua proporção. Mas essas pessoas, cada um teve o seu mérito. Não vamos julgar agora, né, essa questão meritocrática, mas é fazer por merecer. E eu acredito muito em fazer por merecer. Ou morrer tentando. Essa é a minha obsessão magnífica. É verdade. Como diz, não existe nada que resista à persistência. Nada. A boa e velha persistência. Nada. Weber, muito obrigado pela sua presença. Se a gente for discorrer aqui, a gente fica até amanhã. Perfeito. Né? Mas fica o convite para um próximo bate-papo. Eu acho que estamos num desafio de empreender e formar empreendedores. Isso. Esse é o grande desafio que nós temos. Sim. Eu acho que isso é em comum entre nós dois. Perfeito. E aqui a gente encerra mais um podcast da 4 Gestão Contábil. E sempre esteja presente conosco, nos siga no Instagram e também no YouTube, para que você também possa ter mais conteúdos como esse. Um grande abraço a todos. Valeu. E Weber, mais uma vez, obrigado, uma satisfação imensa. Obrigado. Valeu. Até breve, pessoal. Gratidão a todos.